capítulo de número 7. Eu disse Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, do versículo 24 ao 27, onde está escrito: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Diga comigo: e não caiu. Outra vez: e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. Diga comigo: e caiu, e foi grande a sua queda. Esse texto bíblico, diferente de outras partes das Escrituras, são palavras do próprio Senhor Jesus. Foi Ele quem falou. Então são palavras que têm autoridade, palavras que têm poder e que servem para a nossa vida espiritual. Eu me sinto um privilegiado em ser apenas um canal, um instrumento da palavra de Cristo. Quantas pessoas já passaram por essa terra, pessoas importantes, falaram tantas coisas bonitas, e essas coisas bonitas se acabou na história da humanidade. Não existe mais reis, governantes, imperadores, mas o Senhor Jesus falou essas palavras e permanece, e tem um imenso valor para nós nos dias de hoje. Para mim, esse texto bíblico me traz um incentivo muito grande a permanecer firme nos caminhos do Senhor. Aleluia. Que nós possamos dizer assim: venha o que vier, aconteça o que acontecer, vamos estar na presença de Deus, guardando a sua palavra. Quando eu me converti, eu trabalhava à noite em João Pessoa, e não tinha como ir aos cultos à noite. Então fui criado durante muitos anos no ciclo da oração. Ou eu ia pela manhã, ou eu ia à tarde. Isso praticamente todos os dias, de segunda a sábado. E quando eu era novo convertido, as irmãs me davam a oportunidade, as dirigentes, e aí eu cantava rapidamente um louvor, lia um texto e trazia uma palavra. Eu gostava de louvar, mas geralmente no final do culto
alguém me procurava e dizia assim: olha, você gosta de louvar, eu já senti isso, mas Deus quer que você exerça o ministério da palavra, porque a palavra, ela nos edifica. A igreja precisa ouvir e praticar a palavra do nosso Deus. Estamos em um tempo, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Estamos atravessando um momento em que há comichões nos ouvidos. Fala sobre isso. Comichões nos ouvidos. E que as pessoas até ouvem, mas não desce para o coração a palavra do nosso Deus. De forma que o Espírito Santo de Deus nos traz uma leitura como esta, como alerta para nós nestes últimos tempos, porque coisas difíceis, complicadas irão surgir daqui para frente. Muita coisa está acontecendo, como diz nas mídias sociais, no mundo gospel. Muitos escândalos acontecendo, e isso tudo é para tirar de nós a credibilidade nas coisas celestiais, esfriar as pessoas na fé, para que muitos deixem os caminhos do Senhor. A quantidade de gente que eu já vi vir à frente e aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador, uma quantidade enorme de pessoas. Aqui tem irmãos e irmãs mais antigos dessa igreja. Eu cheguei a vir culto aqui, e essa igreja era menor na época e não cabia mais gente aqui, de tanta gente que tinha. Manoca deve ser desse tempo, irmão Manuel e outras pessoas aqui, né? Eu vi culto aqui que era lotada a igreja, e hoje a gente vê diminuindo o número. Por quê? Porque não se firmam na palavra de Deus. Onde eu estou, que eu vejo alguém tomando a sua decisão, como o jovem domingo fez a sua decisão aqui com Cristo, o primeiro conselho que eu dei a ele, ele lembra, né? Os irmãos aqui também lembram. Eu sempre faço isso, que o segredo é permanecer nos caminhos do Evangelho, é se firmar, não abandonar. Esse texto nós vamos comentar e você vai ver o ensinamento de Cristo sobre este assunto. E ele começa dizendo: olha, todo aquele pois, de um modo geral, ele fala sobre todo aquele pois que, o que? Escuta estas minhas palavras. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. A Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que escuta a palavra de Deus. Você só tem a ganhar quando deixa a sua residência, se dirige à igreja para ouvir a pregação da palavra do nosso Deus, porque a Bíblia diz que você é bem-aventurado em abrir os seus ouvidos
também abriu seu coração para receber a porção poderosa da palavra do nosso Deus. Todo aquele que escuta estas minhas palavras, não é palavra do evangelista Francisco Amâncio, não, nós somos apenas como uma caixa de som, um violão que alguém toca, instrumentos da mensagem de Deus, mas a palavra é de Deus, é de Cristo. Ele falou: olha, que escuta estas minhas palavras, porque quem escuta tem a possibilidade real de aprender os mandamentos do Senhor e seguir conforme a direção do Espírito Santo de Deus. Escuta essas minhas palavras, mas não só é escutar, não. O que é que ele diz? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, põe em prática, vive no dia a dia a palavra do nosso Deus, tem prazer, como diz o Salmo 1, na sua lei medita de dia e de noite, todo momento está pensando na palavra de Deus, está lendo, está divulgando. Eu dedico todos os dias pelo menos 6 horas por dia para a palavra de Deus. Ou estou lendo, ou meditando, ou escrevendo, ou divulgando, mas o mínimo todos os dias eu dedico pelo menos 6 horas do meu dia, não estou falando da noite, do meu dia, à palavra de Deus. Gravo 2 ou 3 mensagens todos os dias no meu canal do YouTube. Eu tenho mais de 1.400 mensagens lá. Se você quer receber todo dia 1 ou 2 mensagens, no final do culto me dá um número aí e todo dia eu mando para você. Damião recebe, Paulina recebe, e outros irmãos, a maioria dos irmãos evangélicos aqui no Aguiar, recebe a mensagem da palavra de Deus, porque eu tenho prazer em pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. Deus me deu o privilégio de passar mais de 10 anos em 4 programas de rádio. Era 8 horas, 4 no sábado e 4 no domingo, pregando sempre a palavra de Deus, porque foi para isso que Jesus nos chamou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos que ter este compromisso com a palavra de Deus. Poucas pessoas usam mais as mídias sociais do que eu. Eu uso muito as mídias sociais, mas é para pregar a palavra de Deus. É um instrumento extraordinário para pregar a palavra de Deus. Então, além de nós ouvirmos, Jesus diz que nós temos que praticar. E para praticar a palavra de Deus, eu tenho que saber da palavra de Deus, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Aí ele diz: olha, esse que ouve a minha palavra e a pratica, assemelhá-lo-ei a quem? A um homem prudente. Veja
O que Jesus falou? Há um homem prudente. Ele fala homem, mas também se dirige a uma mulher prudente. Alguém que é cauteloso, que não sai falando tudo o que vem na mente ou na boca, não. São pessoas prudentes, que falam com sabedoria, com inteligência. Não são pessoas que saem chutando o pau da barraca, como diz aí fora, não. São pessoas que as suas atitudes, as suas ações, as suas práticas são sempre para o bem dos outros e de si próprio, dos seus familiares. O homem prudente é aquele que dá um bom testemunho como discípulo de Cristo Jesus. É o que escuta e o que pratica a palavra de Deus. O próprio Jesus diz que tal pessoa é comparada, é semelhante a um homem prudente. Aí ele completa dizendo: esse homem prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha aí, o homem prudente é um homem inteligente. Ele olhou o terreno e disse assim: eu vou edificar minha casa na rocha. Quem é a rocha, conforme a Bíblia? É Jesus. Então a nossa vida tem que estar edificada em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso amigo de cada dia. Aí a palavra diz: olha, esse homem que ouviu a palavra, pôs em prática, é prudente, edificou a sua casa sobre a rocha. Aí o Senhor Jesus começou a falar sobre o que acontece no dia a dia da nossa vida. O que é que acontece no nosso dia a dia? Aí diz aqui, olha: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. O que é que significa isso? Jesus falava sobre parábolas. Essa é um ensino comparativo, em que nós aprendemos coisas importantes. O que significa isso aqui? Ó? E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. O que significa isso no nosso dia a dia? São as lutas que nós enfrentamos, são as perseguições, são as provações, são as tentações, as doenças que vêm, os problemas que surgem. Você não procura, mas vem. É alguém que fala mal de você, sem você nunca ter falado mal de tal pessoa. É alguém que joga uma pedra contra você. E eu não estou falando de um lajeiro, não. É que deseja o teu mal, é que pragueja a tua vida, é que não deseja o teu bem, é que por trás, nas tuas costas, te apunhala. Nós encontramos tudo isso. São os ventos, os rios, a tempestade, são coisas que nós passamos. Quem não passa luta pode ser o crente mais santo que tem, ele passa luta. E eu vou dizer, quanto mais importante a obra que Deus tem na nossa vida, mais nós passamos por dificuldades, por perseguições. Você sabe por quê? Porque existe um mundo espiritual. Esse mundo espiritual
Quando o demônio olha para um crente que é luz do mundo, ele vê um clarão. Ele não vê os seus olhos, a cor do seu cabelo, ele vê a luz em você. A Bíblia diz que nós somos astros no mundo de trevas. Quando o Espírito Santo habita em nós em plenitude, há um clarão, nós passamos e os demônios têm que bater em retirada porque não aguenta a luz que brilha em nós, em ti. Glorificado seja o nome poderoso do Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E vem a chuva, e corre os rios, e sopra o vento, e combate aquela casa. E o que foi que aconteceu com a casa? Aqui o texto, olha. E não caiu. Não cai. Tentam te derrubar, tentam passar uma rasteira, agora vai se acabar tudo. Agora ele vai se desviar. Essa prova ele não vai aguentar, não. Oh, aleluia. Glorifique a Deus nessa noite. Exalte a Ele. Ele está no nosso meio aqui nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus. Não caiu. Quem é fiel a Deus é inabalável. Mas não é porque tem força própria, não. Não é porque tem sabedoria própria, não. Não é porque tem habilidade própria, não. Não, é porque está firmado na rocha. Aí não cai. Pode o inimigo lutar dia e noite, não vai derrubar quem é compromissado com o reino de Deus e cumpre a palavra de Cristo Jesus. Não caiu. Por que não caiu? Porque estava edificada sobre a rocha, firme. Deus gosta do crente firme, do crente que não nega a sua fé. Pode alguém confrontá-lo, ele não nega a sua fé. Estou com Cristo. Pode botar na prisão como os nossos irmãos do primeiro século da era cristã. Pode jogar para os leões comerem, pode jogar na fogueira, no fogo, mas não deixa os caminhos do Senhor. Só eu e Deus sabe o que eu já passei. Mas estou aqui contando a história. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Não larga a mão de Cristo. Abraça com Ele. Vai com Ele. Não deixa Ele. Não abandona Ele. Se firma na rocha que é Cristo Jesus. Esta rocha que é inabalável. Mas do outro lado, ele fala de um outro tipo de pessoa que tem no mundo e que tem dentro da igreja também. Veja o que Jesus falou. São palavras com sabedoria. A mesma coisa que ele falou com nós,
Ele falou com este tamanho: e aquele que ouve, olha, e aquele que ouve estas minhas palavras, a mesma coisa, são ouvintes, escutam. Nós fazemos um culto em 15 dias na praça aqui. Né? E tem gente ouvindo o Evangelho. Nas igrejas você vê pessoas ouvindo, visita, não é crente ainda, para ouvir. Mas o Senhor Jesus disse a mesma coisa: e aquele que ouve essas minhas palavras, olha a diferença, e não as cumpre, é aquele que não quer compromisso, porque a palavra exige compromisso, a palavra exige fidelidade, é uma aliança que nós fazemos com Deus, em que nós guardamos a sua palavra, cumprimos a sua palavra, e a sua promessa é nos abençoar em tudo, porque está escrito que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Achei muito bonito o presbítero Manuel falando aqui. Não precisa nem pedir bens materiais, é consequência. Quando nós somos fiéis a Ele, Ele trata em nos abençoar ricamente, abundantemente. Eu também não peço não, irmão. Não peço, mas Ele manda, porque é promessa dele abençoar os seus filhos e as suas filhas. Qual é o bom pai? Eu não estou falando todo tipo de pai. Qual é o bom pai que quer ver o seu filho pobre, miserável, passando necessidade? Nenhum. Se humanamente é assim, imagine o nosso Papai Celestial, que é rico. A Bíblia diz que a terra é dele, tudo que há na terra é dele, os minerais, ouro, prata, diamantes, tudo é dele. E o irmão falou aqui que nós somos, ao que vencer vai herdar, como o filho herda. Filho tem herança do pai, e Deus nos abençoa com aquilo que nós precisamos. Então, não cumpre. Aí o Senhor Jesus diz assim: compará-lo-ei ao homem insensato, ao contrário de prudente. Um homem insensato é louco, o homem sem sensibilidade para as coisas de Deus, um homem insensato, nécio, sem sabedoria que vem do alto, porque tem a sabedoria da terra, que se traduz por conhecimento das ciências humanas, mas a verdadeira sabedoria vem do alto, do Espírito Santo de Deus, e isso não depende de alguém fazer universidade ou faculdade, não. A sabedoria que vem de Deus é diferente da sabedoria da terra. Qualquer um de nós pode receber a sabedoria que vem do alto através do Espírito Santo de Deus. Então, o que ouve, mas não pratica, é semelhante ao homem insensato que edificou a sua casa sobre
areia, completamente diferente. Como é que você veja, falando numa linguagem bem nordestina aqui, é um homem burro, não é? Edificar uma casa sobre areia é burro, é insensato, não tem entendimento, é irracional. Gastar dinheiro e edificar uma casa sobre areia. Aí o texto diz, olha, as mesmas coisas que aconteceu com o outro, o texto diz aqui: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda, não foi pequena. Por isso que às vezes a gente acorda e sabe de uma notícia: rapaz, tu soube o que aconteceu com fulano de tal? Mas vinha tudo bem, estava tudo em paz, tudo tranquilo. Mas de repente aconteceu algo e a queda foi grande. Mas rapaz, fulano era um político importante e aconteceu isso, aconteceu. Mas rapaz, fulano era rico, dono de fazenda, tinha não sei quantas cabeças de gado, aconteceu isso com ele, aconteceu, a queda foi grande. Porque não está edificando a sua casa sobre a rocha, mas edificando sobre a areia, as coisas falsas, o engano. Esse mundo está nas trevas. Tudo que há no mundo são coisas passageiras, é hoje, não é amanhã. Por isso que o texto fala sobre isso. Eu quero adiantar aqui um outro texto para nós meditar nessa noite. Em Tiago, capítulo de número 1. Aliás, Tiago, capítulo de número 1. Abra sua Bíblia aí para nós meditar aqui. Versículos 22 ao 25. Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25, e diz assim, olha: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Aí ele completa dizendo, olha: se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem natural que contempla aos espelhos seu rosto, porque se contempla a si mesmo, vai e logo se esquece de como era. Você já olhou no espelho, aí dá uma voltinha e esqueceu o que era a sua feição, aí volta para o espelho de novo. As jovens fazem muito isso, né? Olhar 2, 3, 4, 5 vezes para ver se o cabelo está bem penteado, não é? A gente também, os homens também. Isso é natural. Está dizendo aqui o rosto natural. Aí esquece. Aí ele diz assim, olha: aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera. Olha, irmãos, nós temos que ser assim, olha, perseverante, sempre caminhando, não pode parar. Transmitimos recentemente aqui uma mensagem sobre o atleta cristão, em que ele está numa maratona e não pode parar.
Quem está correndo numa maratona não pode parar. Não pode olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem muito menos para trás. Se ele parar, não, eu estou cansado, as pernas cansou, vou sentar aqui um pouquinho. Vai ganhar a maratona? Vai chegar em primeiro lugar lá? Nunca. Não é uma corrida. Quem vai ser premiado não é quem chegar primeiro. Então não pode parar. Esta palavra aqui, olha, e nisto persevera. Primeiro ano de fé, forte, firme. Segundo ano, terceiro ano, muitos começa bem, não é? Começa bem, daqui a pouco está bem fraquinho e termina se afastando da igreja. Não é isso que Deus quer. Não é isso que a palavra está ensinando para nós nessa noite. Mas é aquele que nisto persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra. Aí qual é o resultado dessa pessoa que é perseverante, que pratica a palavra de Deus? Não é somente ouvinte. Qual é o resultado? Está aqui no final: este será bem-aventurado no seu feito. É bem-aventurado no seu feito. Vou repetir mais uma vez o Salmo 1, versículo 2 e 3, diz assim, olha: aquele que medita dia e noite na palavra do Senhor, na lei do Senhor, será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Aí termina dentro: tudo quanto fizer prosperará. É o que está dizendo aqui: este tal será bem-aventurado no seu feito. Aquilo que fizer dá certo. O projeto de vida para o futuro dá certo. Vai dar tudo certo. O texto louvor, né? Vai dar tudo certo. Os sonhos, jovens, dá certo. Aquilo que nós desejamos muito, ou para nós, ou alguém da nossa família, vai dar tudo certo. Quando nós somos, além de ouvintes, praticantes da palavra do nosso Deus. Nós precisamos dar prioridade à palavra de Deus. Você sabe por quê? Veja o que diz na sua Bíblia, se você puder. Se não puder, eu vou ler para você. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3, diz assim, olha: bem-aventurado aquele que lê, e aquele que ouve, e aquele que guarda as palavras desta profecia. Sabe por quê? Porque o tempo está próximo. Jesus está voltando. Aleluia, louvado seja Deus. Então lê, mas eu não sei ler, mas ouve e guarda a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. Eu gosto muito de um versículo na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eu vejo que esse mundo está em trevas. Tem energia, tem o sol, tem a lua, tem as estrelas, não falta nada disso. Agora, no mundo espiritual, a terra está em densas trevas. E como andar em meio às trevas? A Bíblia fala
Salmo 119, versículo 105, o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É realidade que o mundo está em, repito, densas trevas, mas quando nós guardamos, praticamos, vivemos a palavra de Deus em essência, não andamos em trevas, mas na luz da palavra do nosso Deus. Como eu faço para vencer o pecado? Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Falamos recentemente aqui, quando falamos sobre as armaduras de Deus, que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então nós vamos vencer o pecado, a iniquidade, a transgressão, o erro, as nossas próprias falhas, praticando, colocando em nosso coração a palavra do nosso Deus. Os dias são de provações, sim. E como ser forte para vencer a tudo e a todos? É comendo a palavra de Deus. Jeremias capítulo 15, versículo 16 diz assim: olha, achando-se as tuas palavras, logo as comi, é alimento. Arroz, feijão, macarrão, carne, verduras, frutas alimentam o corpo físico. Agora, a nossa alma e o nosso espírito só serão fortalecidos através da palavra de Deus. Então, que nós possamos nos alimentar cada dia desta gloriosa palavra que nos fortalece a fim de vencermos o mal que está aí fora. Veja bem, o caso do Senhor Jesus. 40 dias jejuando, correto? Correto. Estava fraco fisicamente, sim ou não? Sim. 40 dias jejuando, e teve um confronto direto com o inimigo, uma batalha direta, cara a cara com o diabo. E o diabo veio para derrotar o Senhor Jesus, para vencer o Senhor Jesus. Mas eu pergunto, ele venceu o Senhor Jesus? Não. Sabe por quê? Porque Jesus usou a palavra. Quando o inimigo vinha com a proposta, Jesus dizia assim: olha, está escrito. Ele usava a palavra de Deus. Não se esqueça disso. No momento de provação, de tentação, use esta palavra e você vai vencer o seu adversário, o inimigo da nossa alma. O Senhor Jesus, Ele disse que a sua palavra, o seu evangelho é forte, é poderoso. Mateus capítulo 24, versículo 35, ele diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A palavra do homem passa. Os homens prometem, não cumprem, falha,
porque são enganadores, são mentirosos, mas a palavra de Jesus, ela não passa. E eu quero dizer para você, que está aqui nessa noite, um dia usando a sua palavra, Deus te fez promessa. Eu não sei quanto tempo já passou, não sei, só você e Deus sabe quanto tempo tem essa promessa. Talvez você tenha já perguntado: Deus, e aquela promessa que tu me fizeste, quando é que vai se cumprir? Repito, Jesus quem falou: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ele vai cumprir. Agora não é no seu tempo não, é no tempo dele, é no momento dele. Essa palavra é poderosa. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu sei que às vezes na sexta-feira aqui tem momento que aperta um pouquinho. Para quê? Qual é o objetivo? Eu termino com mais um versículo. Hebreus capítulo 3, versículo 13 diz assim, preste atenção: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Vou repetir: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Nós precisamos do ensinamento bíblico, da palavra de Deus, para que não venhamos a endurecer o nosso coração pelo engano do pecado. A palavra, ela nos corrige, ela nos guia, ela é a nossa bula que pode nos mostrar o rumo certo para estarmos no centro da vontade do nosso Deus. Amém?